Sabe aquela queixa de dor súbita super intensa na região abdominal ou genital? Então, saber o que fazer e fazer rápido pode ser o que separa salvar um órgão de uma perda que não tem mais volta. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nas urgências urológicas não traumáticas, um mundo onde cada segundo conta de verdade. Olha só o nosso caminho hoje, bem direto ao ponto. Primeiro, o básico. O que é uma urgência urológica? Depois, a gente entra nos três grandes problemas. As emergências obstrutivas, sabe, quando tudo para. Em seguida, as isquêmicas, quando falta sangue. E aí, as infecciosas e inflamatórias. Para fechar, a gente resume os princípios de manejo que todo mundo precisa saber. Então vamos lá, começando pelo básico. A primeira coisa é saber reconhecer a urgência. Porque, o que separa uma queixa comum de uma emergência de verdade? Qual é a linha que, quando cruzada, faz com que um caso precise de intervenção imediata, em horas e não em dias? Essa frase aí é um dos pilares da urologia de emergência. Pensa assim, ninguém com suspeita de apendicite é mandado para casa para ver no que dá, certo? A gente age e age rápido. A lógica aqui é exatamente a mesma. Um escroto agudo tem que ser tratado com a mesmíssima urgência de um abdômen agudo. O risco é real, é alto e a perda pode ser devastadora. Então, para resumir de vez, se a gente está diante de uma situação que pode levar à perda de um rim, de um testículo, ou pior, que pode colocar a vida da pessoa em risco por causa de uma infecção, pronto, é uma emergência. O nosso papel é entrar em campo e agir antes que o dano seja para sempre. É isso. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é uma emergência, vamos para o nosso primeiro grande grupo de problemas, as emergências obstrutivas. Imagina o sistema urinário como, um sistema de encanamento super complexo. O que acontece quando um cano simplesmente entope? Pois é, o resultado é a retenção urinária aguda, a famosa RUA. E olha, essa é de longe a emergência urológica mais comum que a gente vê. É só imaginar o desespero. A bexiga cheia, uma vontade absurda de urinar e nada sai. É uma dor terrível, é a principal queixa que chega no pronto-socorro. E esse gráfico aqui deixa bem claro uma coisa: a idade pesa, principalmente para os homens. O risco de ter uma retenção urinária aguda simplesmente dispara com o passar dos anos. Olha isso, 1 em cada 10 homens na faixa dos 70 anos pode ter. E quando chega nos 80? Esse número sobe para quase 1/3. É um dado muito, muito importante. Tá, mas por que esse cano entope? Bom, a causa mais clássica em homens é a hiperplasia prostática benigna, a HPB. A próstata cresce e acaba apertando a uretra. Mas não é só isso não. Pode ser uma pedra vinda do rim, um coágulo de sangue, até mesmo alguns medicamentos, sabe? Eles podem causar isso. Por isso é tão importante ir atrás da causa raiz para saber como agir. Ok, saindo das obstruções, a gente entra num cenário, ainda mais urgente. As emergências isquêmicas. Aqui o problema não é o fluxo de urina, é o fluxo de sangue que para. E essa frase, o tempo é testículo, resume tudo de forma perfeita. Cada minuto, literalmente cada minuto, faz a diferença. E a grande estrela desse tipo de emergência, infelizmente, é a torção testicular. É exatamente o que o nome diz. O cordão espermático que leva o sangue para o testículo se torce. Ele dá um nó. E aí, o sangue para de chegar. O tecido começa a sofrer, a morrer. É uma corrida desesperada contra o tempo. Essa diferenciação aqui é fundamental na emergência. De um lado, a torção. A dor é súbita, do nada e muito forte. O testículo fica mais alto e o reflexo cremastérico some. E um detalhe, levantar o testículo não alivia a dor, às vezes até piora. Agora, do outro lado, a epididimite, que é uma inflamação. A dor é mais gradual, pode ter febre, sintomas de infecção urinária, e nesse caso, levantar a bolsa escrotal costuma aliviar a dor. São pistas clínicas importantíssimas. E se alguém ainda tem dúvida da urgência, olha esses números. Se a cirurgia acontecer em menos de 6 horas do início dos sintomas, a chance de salvar o testículo é de mais de 90%. É altíssima. Agora, se esperar 24 horas, essa chance despenca para uns 30%. É uma queda brutal. O tempo aqui é tudo. Outra emergência com essa mesma lógica de estrangulamento é a parafimose. É quando o prepúcio é puxado para trás e fica preso ali atrás da glande. Ele começa a inchar. Funciona como um garrote mesmo, e o sangue não circula direito. Isso precisa ser resolvido na hora, com uma redução manual, para evitar que o tecido morra. Ok, já falamos de cano entupido e de falta de sangue. Agora vamos para o terceiro grande problema, as infecções.
O grande perigo aqui é que uma infecção que começa ali no trato urinário pode simplesmente vazar para a corrente sanguínea. E aí, meu amigo, aí vira um incêndio generalizado no corpo todo, uma ameaça sistêmica. E o nome desse incêndio é urosepse. É quando uma infecção urinária sai tanto do controle que bagunça toda a resposta do corpo, podendo levar à falência de múltiplos órgãos. É importante entender, não é só uma infecção urinária forte, é uma emergência médica das mais graves. E não é algo raro, viu? Dá uma olhada nesse gráfico. O trato urinário é uma das principais fontes de sepse no geral. Fica ali, ó, lado a lado com as causas pulmonares e abdominais. Isso só mostra o tamanho da nossa responsabilidade. Nunca, jamais, subestime uma infecção do trato urinário, principalmente em quem já é mais vulnerável. Certo, e como a gente age diante de uma suspeita de urosepse? O protocolo é bem claro. Passo 1, avaliar a gravidade, rapidinho, usando um score como o Quick SOFA. Passo 2, coletar culturas de urina e de sangue, importantíssimo. Passo 3, e isso é crucial, entrar com antibiótico de amplo espectro na primeira hora. E, finalmente, o passo 4, controlar a fonte. Se tiver uma obstrução, tem que drenar, não tem conversa. Beleza, então a gente passou pelas obstruções, pelas isquemias e pelas infecções. São problemas bem diferentes, né? Mas existem alguns princípios, algumas lições que valem para tudo isso. Agora, para fechar, vamos juntar os pontos e ver o que realmente importa levar para casa. Lição número 1. E se for para guardar uma única coisa sobre dor testicular aguda, que seja esta. Na dúvida, é torção até que se prove o contrário. Não dá para ficar esperando um exame de imagem se a suspeita clínica é forte. A gente já viu os números. O tempo é cruel. Suspeita alta é centro cirúrgico. Ponto. Agora um detalhe importante, uma pegadinha clínica. A gente aprende que na torção o reflexo cremastérico some, certo? Certo. Mas, cuidado. Em alguns casos, ele pode estar presente mesmo com a torção. Então a mensagem é, não dá para descartar uma torção só porque o reflexo está lá. O quadro clínico como um todo é que manda. E a terceira grande lição, especialmente para a urosepse, antibiótico sozinho não faz milagre se tiver obstrução. Pensa comigo, não adianta jogar o antibiótico mais potente do mundo se as bactérias estão lá, protegidas numa coleção de pus ou num rim que não drena. É o tal do controle da fonte. Precisa ir lá e resolver o problema mecânico, drenar, desobstruir. Só depois disso é que o tratamento vai funcionar de verdade. E para fechar, algumas ações que valem para tudo que a gente falou. Uma boa história clínica e um bom exame físico, isso é a base. O ultrassom com Doppler é um aliado fantástico. Trabalhar em equipe envolvendo outros especialistas é fundamental. E claro, o que a gente repetiu o tempo todo. Agir rápido. Isso vale para todas as emergências. E a gente termina com essa provocação. Os diagnósticos são muitos, são variados. Como garantir que a ação seja sempre rápida e coordenada? A verdade é que não tem uma receita de bolo. A chave é ter um pensamento clínico afiado, um processo bem definido e principalmente uma equipe que se comunica bem. É essa combinação que faz com que o cuidado certo chegue na hora certa. Espero que essa nossa conversa tenha ajudado a organizar as ideias. A gente se vê na próxima.